E o tema de hoje é como ter paz no tempo do fim. Ter paz no tempo do fim. Como eu posso ter paz diante dos acontecimentos que estão diante de nós? Ano passado, no final do ano, eu recebi um e-mail de um jovem e eu quero compartilhar essa mensagem aqui com você. Ele não é daqui, de outra parte do Brasil, e ele escreveu o seguinte: Olá, pastor, me chamo Gustavo, tenho 16 anos, gostaria de lhe perguntar, é normal ter medo das coisas que vão acontecer com o mundo antes da volta de Jesus? Medo da perseguição, medo do decreto dominical, medo do decreto de morte, medo de morrer, medo da nova ordem mundial. Pastor, é normal ter esse medo? Esse medo é falta de fé, falta de confiança em Deus? Isso pode ser um problema na minha relação com Deus? Estou precisando de ajuda, estou com muito medo. Cada notícia que eu vejo me dá mais medo em relação a isso. O que eu posso fazer para perder esse medo? Será que há alguém aqui que se identifica um pouco com essa mensagem, com esse e-mail? Medo do tempo do fim, medo da morte, medo do decreto dominical. Gustavo, um jovem, 16 anos. Vejam, queridos, nós temos registrado na Bíblia 4 tempos de angústia estão registrados. Alguns que já aconteceram na história e outros que estão bem diante de nós. O primeiro tempo de angústia que nós temos registrado na história é o tempo de angústia dos 1260 anos. Esse tempo está registrado no livro de Daniel, no capítulo 7, versículo 25. Ele se estendeu de 538 até 1798, da nossa era moderna. Foi o tempo da Idade Média, da Inquisição, dos Cruzados e assim por diante. Um tempo escuro, a Bíblia não podia ser lida, quando lida era lida numa linguagem que a maioria não entendia, enfim, e a igreja exercia um domínio, e muitos eram e foram perseguidos e mortos durante a Santa Inquisição. Um tempo de angústia, a angústia dos 1260 anos. Nós temos um outro período de angústia que a Bíblia relata para nós, que ele vai acontecer ainda, será um pequeno tempo de angústia. Esse pequeno tempo de angústia, ele se dará desde o decreto dominical até o fechamento da porta da graça. Nós não sabemos quando a porta irá se fechar. Isso é uma incógnita para nós. A propósito, o nosso último tema de estudo da série Caminho da Graça vai ser sobre como será eu viver sem um intercessor quando do fechamento da porta da graça. O que será viver sem um intercessor? Esse é o nosso último estudo da nossa série. Esse pequeno tempo de angústia será desde o decreto dominical até o fechamento da graça. Ali muitos ainda tomarão sua decisão por Cristo, muitos sairão das fileiras do Senhor, o joio será ali lançado para fora com mais intensidade, outros tomarão lugar às fileiras da igreja dos servos do Senhor. Nós temos então um terceiro tempo de angústia, que é a grande angústia. Esta grande angústia será quando do fechamento da porta da graça até a volta de Jesus, e Jesus traz esta como sendo um tempo de angústia qual nunca houve desde que existe história do ser humano. Você já pensou? Pensa um tempo de angústia, a angústia dos 1260 anos. Não, esse vai ser maior. Aquele pequeno tempo de angústia ali, de perseguição, desde o decreto dominical, não, vai ser ainda qual nunca houve na história da terra, vai ser esse tempo.
Este vai ser o tempo em que as 7 últimas pragas serão derramadas sobre um mundo impenitente, um mundo que não entregou a sua vida ao Senhor Jesus. É certo que aqueles que entregaram o coração e a vida a Jesus, eles não serão atingidos. Diga amém por isso. Nós temos então o último tempo de angústia, o 4º tempo, que é a angústia de Jacó. O que significa o tempo de angústia de Jacó? É o tempo de angústia que passarão aqueles que, por ocasião do fechamento da porta da graça até a volta de Jesus, sairá um decreto de morte e eles estarão angustiados pensando: será que eu confessei todos os meus pecados? Será que eu me arrependi verdadeiramente? Será que eu sou um verdadeiro cristão converso? Será que eu estou salvo? Um tempo de angústia, de dúvida com relação à sua salvação. Veja, quando nós olhamos para estes 4 tempos de angústia, nós pensamos assim: talvez eu não queira estar vivo quando isso tudo acontecesse. Eu já ouvi alguns falando assim: que o Senhor me leve antes. A angústia que o Gustavo, jovem de 16 anos, mencionou: pastor, eu vivo com um medo terrível da morte, do decreto, medo do tempo de perseguição, medo do fechamento, medo. Será que existe uma forma de nós vivermos de modo a não termos medo e angústia diante de tudo isso que está diante de nós? Então, esse é o nosso tema de hoje, de estudo de hoje, e eu peço que você esteja orando por mim, para que Deus me dê clareza, de modo que a mensagem dele chegue a todos nós, amém? Posso contar com as suas orações? Esteja orando ali, para que Deus nos ajude. Número 1, palavra do Senhor, 1 João 4, versículo 18, vamos ler juntos? No amor não existe medo, antes o perfeito amor faz o quê? Lança fora o medo. Diga amém. Amém. Antes o verdadeiro amor lança fora todo o medo. No amor não tem medo. O mesmo livro de João, 1 João, no capítulo 4, 10 versículos antes, versículo 8, diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Se nós estamos em Deus, se Deus está em nós, Deus, pelo seu Espírito de amor, lança fora todo o medo. Diga amém por isso. Ou seja, não há por que temer. Como diz aquele hino: contigo eu estou, não te assombres, eu sou o teu Deus. Eu sou o teu Deus, eu estou contigo, eu te fortaleço, eu te sustento com a minha destra fiel. Não tem por que você ter medo. Agora, a palavra de Deus diz que todos quantos querem viver piedosamente em Cristo, o que vai acontecer com eles? Eles serão perseguidos. Mas como é que eu posso viver sem medo diante de um contexto em que eu serei perseguido? Um decreto de morte virá sobre mim. Eu não sei se eu estarei salvo ou não. Tempo de angústia de Jacó. Como isso? Será que a Bíblia tem um alento para nós? A perseguição certamente virá. Jesus disse: se fizeram comigo, vão fazer com vocês também. E nós temos exemplo bíblico, nós temos exemplo na história, e nós sabemos que essa perseguição tornará a vir sobre o povo de Deus. Mas nós estamos sendo perseguidos hoje? Bom, pelo menos em nosso contexto aqui não. Em outras partes do mundo existem cristãos que estão sendo perseguidos, que estão sendo mortos. Na China, alguns estão sendo aprisionados. Nós não temos noção do que acontece em alguns lugares na janela 1040, de medo de perseguição, o que quer que aconteça ali. No final da mensagem de hoje eu vou contar uma história recente para vocês de perseguição na janela 1040. De alguém que decidiu entregar o seu coração a Jesus. Agora, nós não estamos hoje sendo aqui perseguidos. Mas a perseguição virá. Mas eu faço a pergunta: por que é que não estamos sendo perseguidos hoje? Nós encontramos uma resposta no livro Grande Conflito.
E no livro Grande Conflito nós temos que... Por que a pergunta? Por que é, pois, que a perseguição em grande parte parece adormentada ou parece estar dormindo? A única razão é que a igreja fez o quê? Se conformou com a norma do mundo e, portanto, não suscita oposição. Olha, eu quando leio esse texto me vem uma tristeza profunda no coração. Nós estamos muito conformados com as normas e as coisas deste mundo. João, na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 15, diz: não ameis o mundo e as coisas que estão no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor de Deus não está nele. Ó, irmão querido, irmã querida, eu quero fazer um apelo ao seu coração. E esse apelo é para mim, e eu faço essa pergunta para mim constantemente. Senhor, onde que o meu coração tem amado mais as coisas desse mundo? Deus me revela cada coisa que eu tenho vergonha de mim mesmo. Você já se sentiu assim, não? E é uma luta. E esse é um dos motivos que eu peço, Senhor, volta logo, porque eu não suporto mais. Que terrível essa minha natureza pecaminosa que está nas coisas desse mundo. Eu tinha que estar como diz aquele hino, literalmente, com os pés na terra e os olhos onde? Os olhos no céu. A gente canta assim, mas nossos pés estão aqui e nossos olhos estão aqui também. E é por isso que não temos ainda perseguição. Agora, quando a religião que em nosso tempo prevalece não é do caráter puro e santo, que assinalou a fé cristã nos dias de Cristo e seus apóstolos, é assim que a religião hoje não é como aquela. É unicamente por causa do espírito de transigência com o pecado, por serem as grandes verdades da palavra de Deus tão indiferentemente consideradas, por haver tão pouca piedade vital na igreja, que o cristianismo é aparentemente tão popular no mundo. Eu fico pensando, uau, isso foi escrito no século retrasado, mas é para nós hoje, ou não é? Hoje a religião, mesmo o cristianismo, é popular no mundo. Quantos e quantos artistas e grandes nomes de Hollywood e etc. estão se convertendo e tudo mais, é muito popular. Mas nós estamos ainda conformados com as coisas deste mundo, somos indiferentes aos padrões da norma da palavra de Deus. Irmãos queridos, em nome de Jesus, rebaixar a norma é como o efeito da gravidade sobre nós. Se eu largar qualquer coisa aqui, pum, vai para o chão direto. Não é assim? Se eu não fizer qualquer esforço, ok, a norma da piedade que está na palavra de Deus, ela é rebaixada, ela vai cair. Nós precisamos fazer esforços para sustentar e erguer a norma de piedade conforme está na palavra do Senhor. Diga amém se você assim crê. Temos que elevar a norma em todos os aspectos, de santidade, de afastar das coisas do mundo, de deixar de assistir, de ouvir, de frequentar, de hábitos que não são hábitos de conformidade com o santo e piedoso Deus que nos criou e nos salvou. Você concorda comigo? Faz assim ou assim? Amém? Temos que elevar a norma. Vejam, agora ela continua dizendo: haja um reavamento da fé e o poder da igreja, fé e poder da igreja primitiva, haja um reavamento da fé e poder da igreja primitiva, e o espírito de opressão reviverá, reacendendo-se as fogueiras da perseguição. Haja um reavamento. Você vai ser perseguido. Você vai ser perseguido. Não, mas eu não quero ser perseguido. Então eu não quero reavamento para a minha vida. Faz sentido isso, não? Algumas vezes eu ouço pessoas dizendo assim, notem, nós vamos ver daqui a pouco aqui na palavra de Deus, no livro de Atos,
Quando existe um reavivamento, o diabo se levanta, é ou não é verdade? Lógico que sim. Agora, onde não há reavivamento, ele está bem tranquilo. Continuem assim. É ou não é verdade? Continuem assim. Irmãos, em nome de Jesus, nós viemos à igreja do sábado para nos alimentarmos da palavra de Deus, sim, mas para sairmos daqui cheios do Espírito para pregar o Evangelho. Semana após semana, minha vida tem que estar mais próxima do Senhor Deus e de Cristo Jesus. Deve haver um reavivamento da primitiva piedade entre nós, no meu coração, no teu coração. Nós precisamos disso. Mas alguns dizem assim, pastor, se eu pensar que eu vou compartilhar o link para alguém estudar a Bíblia e vou dar um estudo bíblico para alguém, e o diabo se levanta aí, vai começar a ter problema, dificuldade na minha vida. Você já pensou assim, não? Já ouviu alguém pensando assim? Eu digo, esse é um pensamento diabólico. Porque se fosse assim, então, nós não teríamos nenhum evangelista, nenhum instrutor bíblico, nenhum pastor, nem nada, nem ninguém. O diabo se levanta assim. Mas se Deus é por nós, repete para mim. Quem será contra nós? Vai ser perseguição? Vai ser espada? Vai ser nudez? Vai ser a morte? Vai ser a fome? Não! Porque Deus é por nós. E mesmo que eu ande pelo vale sombrio como a própria morte, eu não devo temer mal algum, porque o meu Deus, o teu Deus, Ele é por nós. Amém. Envolva-se em nome de Jesus, envolva-se, revista-se de Cristo e da sua graça, e permita ser você um instrumento de salvação para alguém. Nós falamos aqui tanto das classes bíblicas. Por que essas classes bíblicas? Porque nós queremos salvar. O ministério pessoal da igreja tem o alvo de estudar a Bíblia com 1.500 pessoas esse ano, mas é um alvo lindo, ousado, mas é pequeno diante do que Deus tem para fazer por nós. Mas esse alvo não será alcançado senão pelo poder do Espírito Santo de Deus. Esse alvo não será alcançado se você não se deixar usar pelo Senhor. Quem de vocês, quem de nós aqui hoje clicou no link e disse assim, eu vou compartilhar esse link para que alguém estude a Bíblia? Eu sei que você tem milhares, você tem centenas de amigos que não conhecem a Jesus, mas você tem medo de estudar a Bíblia com ele, mas você ainda tem medo e sequer compartilha um link para que eles recebam lá no seu celular uma oportunidade de estudar a Bíblia, por Jesus. Por Jesus. Todo sábado é falado, todo sábado. Senhor, dá-nos um reavivamento. Que se levante a fogueira da perseguição e Cristo venha nos buscar. O mundo está por um fio e nós ainda brincamos de ser cristãos. Medo de perseguição? Como é que nós podemos estar em paz diante de um cenário de tanta angústia e perseguição? Veja, a Bíblia diz, não eu, palavra do Senhor, Isaías 43, versículo 2, quando passardes pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, eles não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Você crê nisso? Diga amém. Mas pastor, o que dizer dos mártires, daqueles que foram queimados? Eles passaram pelo fogo, passaram ou não passaram? Onde está a promessa de Deus? Deixa eu dar um exemplo para você. Vou usar dois nomes aqui, John Hus e Jerônimo de Praga. 1360, década ali, 14º século. Vou falar só de John Hus. John Hus, ele é um reformador, um dos primeiros ali, reformadores. John Hus, ele
ele foi contra aquilo que era estabelecido pela igreja nos seus dias, acreditando que ele poderia ser salvo somente pela graça mediante a fé. A igreja o prendeu, a igreja o açoitou, a igreja foi contra ele e condenou ele à morte, e condenou ele ao fogo, à morte pelo fogo. Historiadores e testemunhas dos seus dias dizem que quando John Hus estava sendo levado para a morte e a fogueira, testemunhas dizem que ele estava indo como quem ia para um casamento. Como assim? Como assim? Casamento é um momento de festa. Ele estava indo para a fogueira, para a morte. Colocam ele lá, prendem ele ali na fogueira, colocam uma carapuça na sua cabeça com um desenho de demônios e fazem um último apelo para ele: rejeite isso que você tem pregado e aceite a fé da igreja, as crenças da igreja. Ele disse: não, eu amo ao meu Jesus. Não, Cristo é tudo para mim. E se eu estou com isso na cabeça, eu me sinto honrado, porque ele morreu com uma coroa de espinhos na sua cabeça. Ataram fogo na fogueira. Alguém aqui já se queimou alguma vez? Erga a mão ali. Já queimou a língua hoje de manhã tomando um chazinho antes de ir para a igreja. Dói ou não dói? Só queimar a língua dói. Rela assim o braço no ferro de passar roupa. Quem já aconteceu isso aqui? Nossa, alguns estão olhando para as marcas aí. Foi aqui, foi ali. Você não esquece, é ou não é verdade? Imagina você ter o corpo todo queimado. Como assim? E quando atam fogo ali debaixo de John Hus, ele amarrado com a carapuça na cabeça, diz a história que ele começou a cantar hinos de louvor a Deus. Você consegue cantar um louvor sendo queimado? E diz que ele foi queimando, a sua voz foi ficando fraquinha, até que ele expirou, louvando a Deus. Em nome de Jesus, eu vejo aqui a promessa se cumprindo. Quando você passar pelo fogo, você não vai se queimar. O teu corpo está queimando, mas você não está sentindo. Deus está te protegendo. É ou não é verdade? O Espírito Santo estava nesse homem. É só pelo poder do Espírito. O livro de Joel, capítulo 2, versículo 23, diz assim: alegrai-vos, pois, filhos de Sião, alegrai-vos, regozijai-vos no Senhor, o vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a chuva serôdia. Essa é uma promessa do livro de Joel. Joel diz nos versículos seguintes que Deus vai derramar o seu Espírito sobre toda a carne. Os filhas profetizarão, os jovens terão visões e os idosos sonharão. Amém? A chuva aqui representa o derramamento do Espírito Santo de Deus. Só que há uma curiosidade aqui em Joel. Quando diz que a chuva que vai ser derramada, a chuva temporã, que é um símbolo do derramamento da chuva de bênçãos do Espírito Santo sobre o seu povo, que aconteceu no dia do Pentecostes, por ocasião da primeira fase da colheita. A chuva serôdia será a última fase da grande colheita, quando Jesus, como diz o livro do Apocalipse, capítulo 14, virá nas nuvens do céu com uma grande foice na mão, e ele há de ceifar a terra. Ele vai recolher para si todos os grãos que foram salvos por ele na cruz do Calvário. Amém? A grande colheita virá, mas ela só virá quando antes for derramada chuva temporã e chuva serôdia. Agora, o curioso aqui, queridos, é que para a chuva temporã, Joel, na Bíblia, nós encontramos várias passagens que falam de chuva temporã, serôdia, mas Joel, ele usa uma palavra um pouquinho diferente para chuva temporã do que é usado no restante da Bíblia.
E esta palavra em Joel, ela é more, enquanto que nas outras passagens bíblicas é iorê. Iorê e more. Só que more, melhor dizendo, more, para chuva temporã, é a chuva que cai do tempo da colheita. Mas iorê, que aparece em Joel, mesma raiz hebraica, ela quer dizer chuva temporã, mas quer dizer amostra. Quer dizer o que, igreja? Amostra. Que amostra? É uma amostra. O que aconteceu no Pentecostes é só uma amostra do que vai acontecer nos últimos dias. Só uma amostra. É só uma amostra. Eu sou um apaixonado pelo livro de Atos. Volta e meia eu vou e leio de novo o livro de Atos. Eu volto a Atos, leio que eu sou um apaixonado pelo livro de Atos. E lá eu vejo que eu tenho só uma amostra. E o Espírito de profecia confirma isso para nós nesse texto do livro Eventos Finais. Ele diz assim: a grande obra do Evangelho não deverá encerrar-se com o quê? Menor manifestação do poder de Deus do que a que assinalou o seu início. Quando foi o início? Lá no Pentecostes, chuva temporã. Lá foi só uma amostra, iorê. As profecias que se cumpriram no derramamento da chuva temporã no início do Evangelho devem novamente cumprir-se na chuva serôdia no final do mesmo. Eu quero participar desse movimento do Espírito. Amém? Eu quero participar. Você também quer? Agora, você não vai receber a chuva serôdia sem receber primeiro a chuva temporã. E o Espírito de Deus já está entre nós. Nós temos que crer e aceitar. Amém? O que foi que aconteceu no Pentecostes? O que foi que aconteceu? Abra a Bíblia comigo no livro de Atos. Abra a Bíblia, Atos. Abre em Atos, no capítulo 1, a gente vai percorrer um pouquinho ali, os caminhos em Atos. Você conhece a história, mas quando eu relembro dessa história, meu coração se inflama. Porque eu vejo em Atos, capítulo 1, Jesus, ali nos últimos momentos com os discípulos, ele diz o quê? Não saio daqui antes que vocês sejam revestidos do meu poder. E vocês serão testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Judeia, Samaria, até onde? Os confins da terra. Eu acabo de mencionar aqui Atos capítulo 1, versículo 8. Irmãos, olhem para mim. Olhem para mim, em nome de Jesus. Olhem para mim. Jesus disse, não eu. Quando vocês forem revestidos do Espírito, vocês serão minhas testemunhas. Se eu não tenho sido um instrumento para testemunhar de Jesus, naturalmente me leva a entender que eu não estou revestido do Espírito. Faz sentido isso para você? Faz assim ou assim? Ser testemunha de Cristo não é pela tua força, pelo teu poder, pela tua sabedoria, pela tua capacidade. Ser testemunha de Jesus só seremos quando revestidos do Espírito. Por isso que no livro ali, Serviço Cristão, o Espírito de Profecia diz, já logo ali a página 7, que todo verdadeiro discípulo de Cristo nasce no reino de Deus como o quê? Como um missionário. Se eu não sou um missionário, eu não sou nascido no reino de Cristo e eu não tenho o Espírito. Eu não tenho que me preocupar com o que fazer, como fazer, quando fazer, para eu ser uma testemunha de Jesus. Não! Eu tenho que clamar, Senhor, dá-me teu Espírito, enche a minha vida, tira de mim o amor às coisas deste mundo, purifica o meu coração. Eu tenho que estar junto nos ajuntamentos solenes, quando nós clamamos pelo derramamento do Espírito Santo de Deus. Quarta-feira temos tido cultos lindos aqui. Não são cultos de pregações, são cultos de oração em clamor. Senhor, dá-nos teu Espírito, dá-nos teu Espírito, dá-nos, Senhor.
E quando nós somos revestidos do Espírito, Jesus disse: vocês serão minhas testemunhas. Quando você e eu estivermos verdadeiramente revestidos do Espírito, aquela pessoa com quem você se sentar ao lado no metrô, quando for para a faculdade ou para o trabalho, você não vai ficar em paz enquanto não compartilhar um livro de esperança, ou enquanto não compartilhar uma oração, enquanto não compartilhar um folheto bíblico, um link para estudar a Bíblia, qualquer coisa. Faz sentido isso ou não? Cheios do Espírito, é o Espírito que nos usa, não somos nós que usamos o Espírito. Eu tenho que dizer: Senhor, usa-me, Senhor. Jesus disse: vocês serão revestidos do Espírito. Veja, e eles foram revestidos do Espírito. O que aconteceu? Num dia, uma pregação, 3.000 batismos. Emerson, quantos batismos você tem em sonho, querido? Já pensou 3.000 num dia? Como assim? A perseguição vai vir? Sim ou não? Vai. Assim como veio para eles, veio ou não veio? Mas eles oraram, e nós encontramos em Atos capítulo 3, por exemplo, Pedro e João indo para o templo e curam ali um homem paralítico, lançam eles da prisão, os dois, e quando eles saem ali para serem interrogados pelos líderes, em Atos, agora capítulo 4, está dizendo assim, Atos capítulo 4, versículo 11, quando Pedro e João aparecem diante do Sinédrio ali, eles dizem assim: este é Jesus, a pedra rejeitada por vós, construtores, a qual se tornou pedra angular, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. E diz assim: ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Quando é que por onde você e eu passarmos, vamos ser tão instrumentos nas mãos de Deus, do Senhor Espírito Santo de Deus, que vão olhar para nós e vão dizer assim: ele esteve com Jesus, ela andou com Jesus. Sabe, Pedro, ele andou com Jesus, e mesmo quando ele quis negar Jesus 3 vezes, você diz: não, você esteve com ele, você é um deles. Você pode até tentar negar ele, mas você andou com Jesus, não tem como negar isso. Amém? Quando vai acontecer isso? Quando? Quando que vai sair de mim, dentro do meu coração, um medo com relação à angústia dos dias vindouros? Quando? Quando eu estiver revestido do Espírito Santo do Senhor, e eu vou pregar com intrepidez, com poder, não por mim, mas por Cristo em mim, através do seu Espírito. Amém. Esse é o sonho de Deus para a sua igreja. Esse é o sonho de Deus para a igreja do NASP. Esse é o sonho de Deus para a sua vida. Transpirar Jesus. Uma vez eu cheguei em casa, do almoço, eu era ainda representante comercial. Eu chego em casa, minha esposa trabalhava na loja da mãe. Dona Margarida tinha uma floricultura, muitos anos ali. Ela trabalhou desde os 8 aninhos de idade, já fazia arranjo ali na floricultura da minha sogra, da mãe dela. Eu cheguei de uma viagem, pensa, barriga roncando, era 2 e pouco da tarde, trabalho, eu cheguei em casa, eu chego ali, no fogão assim, tinha uma panela de macarrão, e outro ali, um molho maravilhoso, com castanha, alho e coisa arada ali. Eu sei que era muito bom. E aí eu peguei aquele molho assim, botei o macarrão no prato, peguei a frigideira assim, a panela onde estava o molho, e virei em cima assim no macarrão, sabe? Alguns já salivaram ali, né? Virei aquele molho assim, cheiro gostoso, sabe? Tipo meio pesto assim, e tudo mais, aquela coisa maravilhosa. E eu mandei ver naquele macarrão com molho. Quando a Mede chegou em casa, Joelma do céu, ela olhou aquela panela vazia e disse assim: André, você comeu todo o molho. Eu disse assim: por quê? Tinha uma cabeça de alho ali dentro. Não era um dente, era uma cabeça de alho que ela fez aquele molho. Solange, eu comi uma cabeça de alho. Eu cheirei a alho por mais de uma semana.
Saía alho pelo cabelo. Era o meu suor, assim, se passasse, lambesse, era gosto de alho. Era a urina, era o lençol, era o travesseiro. Foi catingando a alho uma semana. A gente tem que estar tão cheio do Espírito que esse negócio tem que transpirar igual uma panela cheia de uma cabeça de alho, amém? Oh, queridos, quando eu olho para a igreja que o Senhor me tem confiado, eu questiono e pergunto: Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor espera de mim? E na minha mente, no meu coração vem: tu tens que preparar esse povo para a volta de Jesus. Eu olho para Deus, eu digo: Senhor, mas eu não estou preparado. E eu ouço Deus dizendo: por isso que eu te chamei. O que eu falo para vocês é a minha luta. Jesus está voltando. E a gente está dormindo. Eu estou dormindo. Miserável que eu sou. Deus tem misericórdia de nós. Qual garantia? Qual garantia a Bíblia nos dá que nós teremos paz? Esses homens de Atos, tão cheios do Espírito, eles foram lançados na prisão, anjos libertaram eles da prisão, eles foram apresentados diante de líderes e eles não temeram. Eu ordeno que vocês não preguem mais Jesus, antes importa obedecer a Deus do que a homens. Foram açoitados, e depois de açoitados, diz a Bíblia, que eles saíam felizes por terem sido açoitados em nome de Cristo Jesus. Às vezes a gente tem medo de tão pouca coisa por decidir por Jesus. Que garantia a Bíblia me traz? A garantia, uma das garantias que a Bíblia me traz é que aquilo que aconteceu no Pentecostes foi só uma amostra. O que vai acontecer nos últimos dias vai ser maior. A Bíblia diz que, no Atos capítulo 5, que por onde Pedro passava, colocavam-se pessoas ali, para que ao menos a sombra de Pedro pudesse atingir elas, e elas eram curadas pela sombra de Pedro. Uau! Eu fiquei já pensando comigo: Senhor, como que a sombra de Pedro podia curar essas pessoas? A sombra, ela não existe por si, é porque existe um sol da justiça brilhando sobre Pedro, e aquilo que transpassa ele salva. Que esse sol da justiça esteja sobre a tua e a minha vida, para que aqueles que passam por nós sejam salvos pelo sol da justiça. Que garantias a Bíblia me traz que eu não preciso ter medo? O livro de Efésios capítulo 1, versículo 12, assim: a fim de sermos para o louvor de sua glória, nós que de antemão esperamos em Cristo. Eu sei que você está aqui na igreja hoje porque você espera em Cristo, porque você está em Cristo, porque você ama Cristo Jesus e se entregou para Ele, como diz Paulo aos Efésios, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também Cristo, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Quem aqui aceitou a Jesus como seu Salvador, recebeu a graça de Cristo e foi selado pelo Espírito da graça. Selado pelo Espírito da graça. Você recebeu esse selo. E este selo, diz Paulo, a Bíblia, não eu, diz que o selo do Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. O Espírito é um selo, o Espírito é um penhor. Penhor é uma garantia
É um cheque em calção, garantido que a conta vai ser paga lá no fim. Se você aceitou Jesus como teu Salvador pessoal, você recebeu esta garantia de que Ele é por ti. É um selo da graça em Cristo, pelo seu Espírito, um selo da salvação. Efésios capítulo 4, versículo 30 diz: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes o quê? Selados para o dia da redenção. Veja, a Bíblia está falando, desde agora até a redenção, desde agora até o dia em que Cristo voltar. Se eu tenho o Espírito, eu tenho tudo o que eu preciso. Eu não preciso de mais nada. Eu preciso do Espírito Santo de Deus. Eu preciso desse penhor, dessa garantia. E mesmo que eu tenha que passar pela fogueira, Ele me garantiu a salvação que foi comprada por mim na cruz do Calvário. No momento em que nós entregamos a vida a Cristo, diz as Escrituras, não eu, ouvimos a palavra da verdade, o Evangelho da salvação, cremos que em Deus e em Cristo Jesus, fomos selados pelo Espírito Santo para o dia da redenção. O Espírito Santo nos é dado como um depósito, como uma garantia. Quem tem o Espírito é uma viva testemunha. Quem tem o Espírito tem a vida em Cristo Jesus. Paulo, ao escrever aos Coríntios, ele diz assim: mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Amém? Ele nos selou, Ele nos deu o penhor do Espírito. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isso, outorgando-nos o quê? O penhor do Espírito. A garantia. Essa garantia já foi dada no Pentecostes. O Espírito já está entre nós. Nós precisamos permitir que Ele se aposse e tome conta da nossa vida. Amém? Quando recebemos o Espírito Santo, não significa que nós possuímos a salvação. Não, não, não. Mas o Deus da salvação nos possui. Vou repetir. Quando temos o Espírito, o penhor, não significa que nós possuímos a salvação. Não, 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 não. Mas significa que o Deus da salvação nos possui. Você não é mais propriedade do seu eu. Você não é mais propriedade da sua vontade. Como Cristo Jesus, dizemos: Senhor, não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. E quando Ele faz a vontade dEle em nós, e através de nós, nós somos testemunhas do seu amor para aqueles que nos rodeiam. Amém? Mas pastor, e o selo lá de Apocalipse? Como assim o selo? Então o selo não é o selo do sábado? Como assim? É o Espírito Santo? Sim, o selo é o Espírito Santo. Mas esse é um selo. O selo apocalíptico é outro selo. Aquele selo que aparece em Apocalipse, como nós encontramos em Apocalipse 7, de 1 a 3, diz assim: depois disso vi 4 anjos em pé, nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, ventos de destruição, de guerras e de tudo mais, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Anjos estão segurando. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo na mão o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais foi dada autoridade a fazer dano à terra e ao mar, dizendo o quê? Não danifiqueis nem a terra nem o mar, nem as árvores, nem até selarmos na fronte os servos dos Deus vivo. Mas eles já não estão selados pelo Espírito, mas há um selo que vai ser aplicado depois. É como entender isso? É porque o selo do Espírito é o selo da graça, é o selo da salvação, certeza de salvação. E o selo apocalíptico é o selo de proteção, que será colocado sobre aqueles que já tiveram recebido o penhor do Espírito. Entenderam bem? O selo da graça, o selo da salvação. Aqueles que têm hoje o selo da graça, da salvação, vão receber sim o selo da proteção. Só que quem tem o selo do Espírito, disse Jesus, ele é uma testemunha. Senhor, usa-me como uma testemunha. Usa-me, Senhor. Alguns anos atrás, eu ouvi a história desse homem aqui.
A sua face está assim porque a sua identidade não pode ser revelada. Foi num encontro que eu estava com o pastor Herbert Boger. Na ocasião, o pastor Boger, coordenava os missionários que a divisão sul-americana havia enviado para a janela 1040, em muitas partes do mundo. E ele ia visitar esses missionários. Numa dessas viagens ele ouviu e conheceu a história desse homem. Esteve com ele. Você olhou uma foto do pastor Boger com ele. E o pastor Boger conta que este homem, iraniano, certa noite teve um sonho. E nesse sonho, um ser celestial apareceu para ele e disse: a Bíblia é a palavra de Deus e Jesus é o Salvador do mundo, nosso Deus. Aquele homem acordou do sono, perturbado, buscou a Bíblia, uma Bíblia, conseguiu acesso a uma Bíblia, leu a Bíblia, estudou a Bíblia. A sua esposa percebeu que ele lia a Bíblia e ele teve mudanças na sua vida. Um dia ele olhou para ela e disse assim: eu hoje acredito que este livro é a palavra de Deus. Um ser celestial apareceu a mim e disse que este livro é a palavra de Deus e que Jesus é Deus e Salvador. E ela disse: você está louco. Você é muçulmano? Você ficou maluco? Você não pode se tornar um cristão. E ele disse: não, eu sou um cristão. Eu li e eu aprendi aqui. Deus se revelou a mim. Aquela mulher pegou seus 2 filhos e saiu de casa, foi morar com os pais. Passado pouco tempo, Deus deu a ela o mesmo sonho. Ela voltou para casa. Disse: eu quero conhecer que um ser celestial apareceu para mim como apareceu a você. Mostra-me quem é esse Jesus da Bíblia. E ela também se tornou cristã, juntamente com os seus 2 filhos. Passado um tempo, a polícia bateu a porta da casa. Interrogaram ele, dizendo: vocês se tornaram cristãos? E ele então prontamente disse: sim, nós somos cristãos. Deus se revelou a nós um sonho, que a Bíblia é a palavra de Deus e Jesus é o Salvador do mundo. Nós estudamos a Bíblia e hoje somos cristãos. Ele diz assim: ou vocês abandonam a crença cristã ou vocês serão presos. E eles disseram: não podemos fazer isso. Foram presos os 2. Ela numa cadeia, ele em outra cadeia. Ela foi torturada. Depois de algum tempo viram que não havia o que fazer com ela, que ela não abandonava a sua fé, soltaram ela. Ela voltou para casa, tomou seus 2 filhos, embarcou num daqueles botes de refugiados e conseguiu migrar para a Turquia. Quando ela chega na Turquia, ela é abraçada pela ADRA Mundial, nossa agência de assistência social. Amém? Lá no campo de refugiados da ADRA, ela foi atendida, foi acolhida com seus 2 filhos. Ele ficou na cadeia 2 meses mais. Foi torturado, humilhado. Mas como se não bastasse, durante esses 2 meses, ele estava pendurado com a sua mão, com o seu braço. Você pode ver ali no braço dele uma marca profunda no braço. Eles penduraram ele por um braço numa corda. Ele ficou 2 meses dormindo em pé, comendo em pé, fazendo suas necessidades em pé. 2 meses. Ou você abandona Jesus, ou você vai morrer aí. Ele não abandonou Jesus. Ele continuou firme. Torturaram ele. Depois de um tempo soltaram ele. Ele foi para casa, não encontra a sua família. Soube que eles fugiram como refugiados. Ele toma um bote. Ele foge para a Turquia. Onde ele é acolhido? No mesmo centro de refugiados da ADRA. Quem ele encontra lá? Sua esposa e seus 2 filhos. Aqui está o pastor Boger, junto com aquele homem, sua esposa e seus 2 filhos. Na época, um dos garotos disse: eu quero estudar para ser pastor. O outro disse: eu quero estudar para ser um médico missionário. E esse homem hoje é um missionário nosso na janela 1040. Ele voltou para ser um missionário. Sabe o que mais me choca?
choque que ele disse que, para o pastor Boger e para aqueles que ali estavam, que ele sentia saudade do tempo que ele estava pendurado lá. Porque lá pendurado, ele sentia a presença de Jesus perto dele como ele nunca sentiu em toda a sua vida. Eu preciso ter medo. Eu tenho que ter medo de não entregar o meu coração a Jesus. Eu tenho que ter medo de não pedir para que Deus faça um transplante do meu coração todo dia. Eu tenho que ter medo de não suplicar para que o Espírito Santo de Deus entre no meu coração e me salve do amor que eu tenho a as coisas desse mundo. É disso que eu tenho que ter medo. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu digo o quê? Alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida diante de todos os homens. Perto está o Senhor. Amém? Você entendeu a mensagem de hoje? Preciso ter medo? Não. Só medo do meu eu. Não medo do tempo do fim.